providência da restauração na família de Adão. Então a gente vai ver nesse capítulo a primeira história, a primeira família ou o primeiro estudo de caso, né, que a gente vai fazer da aplicação dos princípios da restauração. Como que aconteceu isso, né, na família de Adão. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos no Gênesis que Deus pediu para que Caim e Abel fizessem ofertas e Abel ofertou do seu rebanho e Deus aceitou. E Caim ofertou dos frutos da terra e Deus não aceitou. E nós vemos que Caim, ele sentiu ciúmes e ele matou Abel. Então, o que essa história tem a ver? Onde que se aplica os princípios da restauração nessa história do assassinato de Caim e Abel, por exemplo, da questão de Adão e Eva, dos seus filhos, as ofertas? Como que se aplica o princípio da restauração nesse caso? Então, nós sabemos que a providência de Deus é seguir aquela fórmula de realizar o fundamento de fé, depois o fundamento de substância, como resultado o fundamento para o Messias. O Messias é enviado por Deus para eliminar o pecado original, restaurar a soberania e com isso o ser humano continuar crescendo junto com o Messias até alcançar o aperfeiçoamento. Então essa é a fórmula que nós vamos estar repetindo constantemente nas conferências das famílias, porque é a forma que Deus quer levar o ser humano até a perfeição. Só que os dois primeiros pontos é o fundamento de fé e o fundamento de substância, para depois receber o Messias. Então nós vamos estudar como foi a tentativa de Deus para fazer o fundamento de fé e fundamento de substância já na família de Adão, logo após a queda. Então, assim que Adão e Eva caíram, o plano de Deus, a partir daquele momento, era mandar o Messias, um homem original, para que pudesse recuperar o seu ideal que tinha sido perdido. Então, para mandar o Messias é preciso fundamento de fé e fundamento de substância. Então, como foi o fundamento de fé na família de Adão? Nós sabemos que o fundamento de fé, como nós já vimos, precisa a figura central, que é alguém que é chamado por Deus, um objeto condicional, que é uma oferta, e um período de tempo matemático para poder cumprir o fundamento de fé. Adão, ele perdeu a palavra de Deus devido à sua falta de fé. Então ficou numa situação que depois da queda, o ser humano não pode mais receber a palavra de Deus diretamente. Então, para restaurar o fundamento de fé, diferentemente do fundamento de fé original, onde Deus simplesmente disse para Adão e Eva realizarem as 3 bênçãos, não comer do fruto da ciência do bem e do mal, onde Deus deu a palavra diretamente, devido à queda, é preciso um objeto condicional no lugar da palavra. O ser humano não pode receber a palavra de Deus diretamente. Então, o fundamento de fé deve ser feito de acordo com a vontade de Deus e com fé, ou seja, deve acertar a intenção de Deus para ter chamado aquela pessoa. Então, quem foi a figura central para estabelecer o fundamento de fé? Quem que Deus chamou dentro da família de Adão para estabelecer o fundamento de fé? Naturalmente, nós poderíamos imaginar que seria o próprio Adão que Deus iria chamar, mas Adão não estava numa condição, numa posição que pudesse fazer o fundamento de fé. Então Deus chamou o seu filho Abel no seu lugar. E a oferta, como nós já vimos, está escrito na Bíblia, ele ofertou do seu rebanho e teve um período de tempo também matemático para ele poder cumprir essa oferta de Deus, esse fundamento de fé. Então a razão por que Adão não pôde fazer a oferta, então tem esse ponto, né? Por que Adão não foi possível Adão fazer essa oferta diretamente para Deus? Porque Adão estava numa posição fora do princípio, onde ele podia tratar com 2 mestres, tanto com Deus quanto Satanás. Então o homem foi criado para tratar somente com um Senhor. Deus não pode operar sua providência com ser algum que trata com 2 senhores. Então a situação de Adão era essa, ele estava numa posição de meio caminho, como nós vimos, e ele relacionava tanto com Deus como seu Criador, também com Satanás, como com relação à sua linhagem de sangue, o seu relacionamento de sangue. Então Adão estava numa situação que, se ele fizesse uma oferta para Deus, essa oferta também iria para Satanás, porque Satanás estava tratando com Adão, dominando Adão por causa da linhagem de sangue. Então Deus precisava fazer a separação entre o bem e o mal dentro de Adão. Então não é literalmente cortando o corpo de Adão no meio, mas Deus ele deu 2 filhos para Adão, um representando o lado do bem, que Deus pode tratar, e o outro representando o lado de Satanás, que Satanás pode tratar. Então esses 2 filhos foram Caim
e Abel. Caim estava representando o lado de Satanás e Abel estava representando o lado de Deus. Então Adão ele foi separado entre o bem e o mal. Por isso Deus pediu a oferta para Abel e não pediu para Adão diretamente. Então, cada um trata somente com um mestre. Não significa aqui que Caim era ruim, cheio de pecado, e Abel era perfeito. Não é isso. Os dois continuam na condição de ser humano decaído, só que providencialmente Deus colocou um representando o lado de Satanás e o outro representando o lado de Deus, para que ele pudesse levar em frente a sua providência, o seu trabalho providencial. Então, Deus teve que dividir Adão no meio, dando 2 filhos para ele, Abel e Caim. A outra razão porque o próprio Adão não pôde fazer a oferta, o fundamento de fé, é que Adão causou aflição a Deus. Adão ele foi a própria pessoa que causou a Deus a maior aflição, que duraria milhares de gerações. Então, Adão ele jamais poderia ser o objeto do coração de Deus, que Deus pudesse tratar diretamente. Então, por esse motivo, Deus pediu para que Abel fizesse a oferta e não Adão, para fazer o fundamento de fé. Um ponto importante também que nós temos que entender é como que foi decidido as posições de Caim e Abel, para que um representasse o lado de Satanás, o lado do mal, e outro representasse o lado do bem, que é o lado de Deus. Então, tanto Abel quanto Caim, eles eram frutos do amor ilícito de Eva, eram filhos de Adão e Eva. Só que foi baseado no curso da queda de Eva que foi decidido as posições de Caim e Abel. Nós sabemos que a primeira queda que aconteceu foi a queda espiritual, que foi o relacionamento entre Eva e o arcanjo. Então Caim, como filho mais velho, ele estava representando essa primeira queda. Não é que Caim seja filho de Eva com o arcanjo Lúcifer, não tem como gerar um filho dessa relação fisicamente, mas Caim, como filho mais velho, ele estava representando esta queda. Por isso ele foi representar o lado de Satanás e Abel estava representando o lado de Deus, porque Abel era o fruto representando o fruto do relacionamento da queda física, que era entre Eva e Adão. Então, se a gente comparar a queda física com a queda espiritual, qual das duas quedas seria mais perdoável, estava menos errada, vamos dizer assim, de acordo com o princípio? Com certeza é a queda física, porque a queda física, Adão e Eva erraram somente o parceiro, quer dizer, erraram somente o tempo, o momento para poder relacionar sexualmente. No caso da queda espiritual, além de errar o momento, também errou o parceiro, porque Lúcifer jamais seria o esposo de Eva no princípio, e Adão sim seria o esposo. Então, comparando a queda física com a queda espiritual, a queda física ela é mais perdoável. Então, Abel, representando essa segunda queda, como filho mais novo, ele foi representar o lado de Deus providencialmente. Então, outro ponto é que Satanás tinha apego ao filho mais velho, porque havia uma norma no princípio que dizia que o primeiro filho ele tinha o direito à primogenitura. Então, Satanás ele tinha apego ao mais velho. E Satanás, naquele momento, ele estava na posição de dominador do mundo criado. É como se ele estivesse numa posição que ele pudesse ter o direito de escolher primeiro. Então ele tomou Caim como filho mais velho, por isso Deus ficou com Abel para trabalhar com Abel. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Primeiro, por que Deus aceitou a oferta de Abel? Porque Abel estava numa posição que Deus podia tratar com ele, providencialmente falando, e Abel ofertou com fé, de acordo com a vontade de Deus. Ele fez da forma que Deus pediu e ele estava mostrando fé, porque era o fundamento de fé. Então isso nos mostra que se o homem, mesmo sendo decaído, se ele estabelecer alguma condição de acordo com a vontade de Deus, Deus pode aceitar esta condição. Então, devido à vitória da oferta de Abel, que Deus aceitou, estabeleceu o fundamento de fé de forma vitoriosa. Então, esse é o fundamento de fé que toda a família de Adão precisava fazer. Não era o fundamento de fé apenas de Abel, mas era o fundamento de fé representando toda a família de Adão, que naquela época era como se fosse representando toda a humanidade, porque naquela época existiam apenas, Deus apenas trabalhava com aquelas pessoas na sua providência. Então, mesmo se o ser humano sendo decaído estabelecer uma boa condição de acordo com a vontade de Deus, ele pode aceitá-la. Então, o motivo por que Deus aceitou a oferta de Abel foi esse. Mas por que Deus não aceitou, então, a oferta de Caim? Nós vamos perceber que não era uma razão emocional por parte de Deus, mas porque
não foi porque Deus realmente odiasse Caim, ou seja, não foi um motivo emocional por parte de Deus, porque Caim estava numa posição na qual Satanás poderia tomar, porque ele tinha sido colocado, como nós já vimos, providencialmente representando o lado de Satanás. Caim deveria estabelecer certa condição que justificasse a aceitação da oferta. Então, no caso de Caim, Deus não podia aceitar diretamente a oferta dele, a não ser que ele fizesse uma certa condição antes. Então isso nos mostra que o homem, na posição de tratar com Satanás, deve fazer certa condição de indenização para restaurar-se ao lado de Deus. Então, qual é esta condição que Caim deveria fazer antes de Deus aceitar a sua oferta? Esta condição está diretamente ligada com o fundamento de substância, porque o que Caim deveria fazer é a condição de indenização para eliminar a natureza decaída. Nós vimos lá no Princípios da Restauração, na introdução 2, o que significa uma condição de indenização para eliminar a natureza decaída. Significa fazer o curso inverso às naturezas decaídas. Então, nós entramos agora no fundamento de substância. O fundamento de fé, ele foi completado pela vitória do fundamento de fé de Abel. Mas o fundamento de substância ainda estava por ser realizado. Então, como que seria a realização do fundamento de substância? O fundamento de substância, como nós já dissemos antes, é preciso uma figura central, que deve ser aquela pessoa que teve vitória no fundamento de fé. Nesse caso, claramente, a figura central para o fundamento de substância deveria ser Abel, porque ele acabou de ter vitória no fundamento de fé, e deveria ocorrer uma condição de indenização para eliminar a natureza decaída. Caim deveria fazer essa condição. O que seria a condição de indenização para eliminar a natureza decaída? Seria justamente fazer o curso inverso, fazer o contrário. Então, o homem decaído, para poder eliminar a sua natureza decaída, ele deve fazer uma condição de indenização, invertendo o caminho pelo qual foi adquirida a natureza decaída. Se Caim tivesse feito essa condição de indenização para eliminar a natureza decaída, teria tido vitória no fundamento de substância, e Deus poderia aceitar a sua oferta com alegria. Então nós vamos ver agora até que ponto Caim conseguiu realizar esta condição de indenização para eliminar a natureza caída. E também vamos ver concretamente como ele deveria fazer essa condição de indenização para eliminar a natureza decaída. Então a primeira natureza decaída, como nós sabemos, nós já vimos na conferência da queda do homem, é não conseguir tomar o ponto de vista de Deus em amar os outros. Então, o que aconteceu? O arcanjo, ele não amou Adão do ponto de vista de Deus. Pelo contrário, ele sentiu o amor diminuído e tentou tomar essa posição de Adão, matando Adão espiritualmente. Então, com isso, surgiu a natureza decaída de não tomar a mesma posição de Deus, ou não tomar o mesmo ponto de vista de Deus. Então, assim foi como a natureza decaída surgiu. O arcanjo sentiu ciúme, amor diminuído, e ele tentou matar Adão. Como que Caim deveria fazer a fim de fazer o curso inverso? Caim deveria ter amado Abel, tomando assim a mesma posição de Deus. Então, aquela mesma felicidade que Deus sentiu quando ele viu Abel fazendo a oferta vitoriosa, Caim deveria ter tomado o mesmo ponto de vista de Deus com relação ao seu irmão, com relação a Abel. Se tivessem feito isso, ele teria feito o primeiro ponto da condição de indenização para eliminar a natureza decaída, fazendo o curso inverso. Então, falando claramente, Caim deveria ter sentido a mesma alegria ao ver a oferta do seu irmão sendo aceita por Deus. Esse é o primeiro ponto da natureza decaída que Caim deveria ter invertido a fim de fazer o fundamento de substância. A segunda natureza decaída é sair de sua própria posição. O arcanjo, tendo a posição de servo, ele se propôs a tomar o lugar de Adão. Com isso surgiu a natureza decaída de não guardar a sua própria posição, ou sair de sua própria posição. Então, para que Caim pudesse fazer a condição de indenização para eliminar a natureza decaída, para que ele pudesse fazer o curso inverso a essa natureza decaída, Caim devia ter tomado a posição de receber o amor de Deus através de Abel, como mediador, para que pudesse manter a sua posição. Então, Caim deveria ter colocado Abel como mediador entre ele e Deus. Se Caim tivesse feito isso, ele teria feito essa segunda parte da condição de indenização para eliminar a natureza decaída. Ou seja, falando de forma mais concreta, se Caim tivesse, por exemplo, consultado Abel, procurado Abel, se aproximado dele para entender o que ele deveria fazer
para ter uma oferta vitoriosa para Deus. Isso seria uma parte importante na porção de responsabilidade de Caim, a fim de inverter essa natureza decaída, de sair de sua posição e com isso fazer aquela certa condição que Deus precisava antes de aceitar a sua oferta. O terceiro ponto da natureza decaída, como nós já vimos, é a inversão de domínio. Então o arcanjo dominou Adão e Eva, os quais deveriam dominá-lo. Com isso surgiu a natureza decaída de inverter o domínio ou inversão do domínio. Então, para poder fazer o curso inverso, para poder eliminar essa natureza decaída, Caim deveria ter se colocado na posição de obedecer a Abel e deixar ser dominado por ele. Se Caim tivesse feito isso, ele teria feito mais esse ponto importante para cumprir a sua responsabilidade, cumprir a sua responsabilidade dentro do fundamento de substância, fazendo o curso inverso, fazendo aquela condição de indenização para eliminar a natureza decaída. O quarto ponto da natureza decaída é a multiplicação do ato criminoso, ou a multiplicação do mal, ou a multiplicação do pecado. Pode ser expresso de várias formas, mas é a mesma natureza decaída. Então, aquela vontade do mal, ou seja, aquela iniquidade, foi transmitida do arcanjo para Eva e de Eva para Adão. E com isso aconteceu a queda. E surgiu a natureza decaída de multiplicar os pecados, ou multiplicar o mal, ou multiplicar o ato criminoso, que na verdade são as mesmas coisas, né? Então, para poder fazer o curso inverso, o que Caim deveria fazer, a fim de fazer a condição de indenização para eliminar a natureza decaída? Caim deveria ter estabelecido a posição de multiplicar o bem, recebendo a vontade de Deus através de Abel. Como nós acabamos de ver, se Caim tivesse aproximado de Abel, buscado a orientação, aproximado de coração dele, ele estaria recebendo a intenção de Deus, recebendo o bem através de Abel. E com isso ele poderia ter cumprido a sua porção de responsabilidade. Então, baseado nessas quatro naturezas decaídas, nós podemos entender o que Caim deveria ter feito a fim de fazer a condição de indenização para eliminar a natureza decaída e com isso cumprir a sua responsabilidade dentro do fundamento de substância junto com Abel, e com isso ele poderia ir para Deus, ou seja, ele poderia receber, Deus poderia receber a sua oferta depois que ele fizesse tais condições. Por isso que quando Deus alertou Caim, ele disse para Caim que o pecado já estava à sua porta, quer dizer, estava indicando que ele estava numa condição que podia ser utilizado por Satanás. Mas também Deus disse, se você fizer a coisa certa, não haverá aceitação para ti. Então Deus estava dando ênfase que se ele fizesse a condição correta que ele tinha que ter feito, Deus poderia aceitar também a sua oferta. Ele poderia sair do lado, de representante do lado de Satanás e passar a ser representante do lado de Deus. Então esse relacionamento de Caim e Abel, nós podemos ver isso em várias situações. Então, assim como aconteceu com Caim e Abel, onde Caim deveria ter se submetido a Abel, no mundo da criação sempre tem dois tipos de existência ou dois tipos de pessoa. Uma é do tipo Caim e outra do tipo Abel. E para que a providência de Deus avance, a existência tipo Caim ou a pessoa tipo Caim deve obedecer-se e render-se à existência tipo Abel. E com isso ela pode se restaurar ao lado de Deus. Então, por exemplo, o relacionamento entre a mente e o corpo. A nossa mente está na posição de Abel, o nosso corpo está na posição de Caim. Se a mente se submeter, se render ao corpo e unir, os dois podem ir para o lado de Deus, tanto a mente quanto o corpo. Com relação ao ser humano e todas as coisas da criação, também existe um relacionamento de Abel e Caim. O ser humano deve ir para Deus através de todas as coisas. A relação do ser humano com bons líderes espirituais, o homem está na posição de Caim, os bons líderes espirituais estão na posição de Abel. A relação de Jesus com todo ser humano também é a mesma coisa. Jesus na posição de Abel, todo ser humano na posição de Caim. Então, é uma lição importante para a nossa vida aqui. A entidade ou a pessoa, a existência tipo Caim, deve se render voluntariamente à existência, à pessoa tipo Abel. E isso é a única forma que ele pode ir para o lado de Deus, através dessa união com a pessoa ou com a existência que esteja na posição de Abel. Então isso era o que Caim deveria fazer naquela posição, junto com Abel. Então, para poder cumprir o ideal da criação de Deus, restaurar o mundo original da criação, é seguindo aquela mesma fórmula que nós já mostramos no início, através do fundamento de fé, fundamento de substância, começando primeiro pelo fundamento de fé e depois
o fundamento para receber o Messias. Então, Deus, ele planejou, colocou Abel representando Adão e Caim representando o lado de Lúcifer, ou seja, o lado de Deus e o lado de Satanás. Então, o que Caim deveria ter feito era o contrário do que Lúcifer fez com a família de Adão. Lúcifer matou espiritualmente a família de Adão. Quando Caim, como nós sabemos pela Bíblia, quando ele matou Abel, significa que ele repetiu esse mesmo erro que tinha acontecido na época da queda. Então, na verdade, ao contrário de inverter as naturezas decaídas, aprofundou a questão das naturezas decaídas. Então, o fundamento de fé não foi feito por Abel, mas o fundamento de substância não foi possível realizar. Então, o fundamento para o Messias, o próprio Messias não pôde vir, não pôde liquidar o pecado original, não cumpriu todo aquele período crescendo junto e não se tornou um ser humano aperfeiçoado, não conseguiu restaurar a substância de Adão, da família de Adão, para o lado de Deus. Então, como ficou o fundamento para receber o Messias? Nós vimos que para poder fazer o fundamento para o Messias, somente é possível através do fundamento de fé, mais o fundamento de substância. Só que nós acabamos de ver agora que o fundamento de substância não foi vitorioso, pelo contrário, ele terminou em fracasso. Então nós vamos entender sobre o fundamento para o Messias, como ficou o fundamento para o Messias na família de Adão. Só que antes tem um ponto importante que nós temos que entender, por que Deus, qual foi a finalidade de Deus em apresentar ofertas simbólicas usando todas as coisas, usando coisas materiais. Primeiro, é uma condição de indenização para restaurar todas as coisas que são objetos substanciais, simbólicos de Deus. Está escrito em Romanos 8:22, todas as coisas estão juntamente gemendo com dores de parto. Então, a criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus, porque Satanás está dominando a criação através do homem decaído. Então, o primeiro motivo para que o fundamento de fé seja feita com coisas simbólicas, né, com materiais da criação de Deus, oferta simbólica, é porque todas as coisas têm que ser restauradas para Deus novamente, tirada do domínio de Satanás e voltar para o domínio de Deus. A segunda razão por que é preciso apresentar ofertas simbólicas com todas as coisas, com a criação material, é porque é uma condição de indenização para restaurar substancialmente os homens perante Deus. Então, como o ser humano caiu, ele se tornou num nível abaixo da criação. Está escrito em Jeremias 17:9, o homem se tornou enganoso mais do que todas as coisas devido à queda. Então, o ser humano desceu para um nível abaixo da criação de Deus, se tornando um homem decaído. Então, para que o homem possa voltar para Deus, deve ser através de todas as coisas. Ele deve passar por todas as coisas que estão mais perto de Deus, de acordo com a ordem do princípio da criação de Deus. Esse é o segundo motivo porque tem que ser a oferta, né, o objeto condicional para o fundamento de fé deve ser feito através de todas as coisas. E foi assim até quando abriu o fundamento para que Deus pudesse dar a palavra diretamente para o ser humano. O terceiro ponto, para estabelecer o fundamento de fé no lugar de Adão. Quarto, para decidir por Abel como a figura central para a oferta substancial. Então, esses 4 pontos, porque foi preciso fazer a oferta simbólica através da coisas materiais. Fundamento de substância. O fundamento de substância ele tem 2 condições importantes. É a condição para restaurar os filhos e condição para restaurar os pais. Então, o fundamento de substância é a condição de indenização para eliminar a natureza decaída. É uma oferta substancial. Para fazer a oferta substancial significa a condição de indenização para eliminar a natureza decaída, a fim de restaurar substancialmente o homem perante Deus. Então, no fundamento de substância, basicamente a existência tipo Caim, ela deve ofertar a existência tipo Abel para Deus. Ela deve unir e se submeter a fim de ofertar a vitória da existência tipo Abel para Deus. Então, como ficou o fundamento para receber o Messias na família de Adão e como foi a sua perda? Então, primeiro vamos entender o que deveria acontecer originalmente. Nós vamos ver aqui Abel representando o lado de Deus, o lado do bem, o lado bom de Adão, deveria fazer o fundamento de fé, e ele fez de forma vitoriosa o fundamento de fé. Depois, entre Abel e Caim, através de Caim fazer o curso inverso, a condição de indenização para eliminar a natureza decaída, como nós já explicamos, como ele deveria fazer, invertendo as naturezas decaídas, ou seja, quando o arcanjo fez aquele de errado com Adão, ele deveria fazer o contrário com seu irmão
Abel. Então, uma vez que Caim tivesse estabelecido essa condição vitoriosamente, os dois teriam obtido vitória. Abel no fundamento de fé e, junto com Caim, vitória no fundamento de substância. Então, o que iria acontecer? Essa vitória de Caim seria a vitória também da família de Adão inteira, porque Caim e Abel estavam representando a família de Adão. Na verdade, estava representando toda a humanidade, que era a família de Adão naquela época. Então, Caim também poderia ir para o lado de Deus, poderia separar de Satanás e ir para o lado de Deus. Então, isso chama restauração dos filhos. Como Caim e Abel, eles são metade de Adão, um representando a metade do bem, a outra metade da parte ruim, da parte má. Como eles são representantes das duas metades de Adão, automaticamente estaria restaurando os pais, restaurando Adão também para o lado de Deus. Então isso é o que Deus planejava, cortar a influência de Satanás através do fundamento de fé e fundamento de substância, unindo Abel e Caim, fazendo a condição de indenização para eliminar a natureza decaída, poderia restaurar tanto os pais, quanto também restaurar os filhos. E isso iria estabelecer o fundamento para receber o Messias. Então isso era o que Deus planejou realizar. Mas como nós vemos na Bíblia, Caim matou Abel e eles caíram novamente no mesmo estado que o arcanjo fez Eva cair. Então quando Caim matou Abel, ele falhou em cumprir a sua porção de responsabilidade humana, o fundamento de substância não foi feito e o erro foi repetido na família de Adão. Então isso acarretou o fracasso da providência, do trabalho de Deus na família de Adão. Então o fundamento de fé e o fundamento de substância, o fundamento para receber o Messias, não foi possível estabelecer. Na verdade, o fundamento de fé foi estabelecido por Abel antes da sua morte, mas depois o fundamento de substância, o fundamento para receber o Messias, não foi possível realizar. Então o Messias também não pôde vir naquela época, mas era a intenção clara de Deus enviar o Messias naquele tempo, desde que o fundamento fosse feito. Então essa fórmula da providência da restauração, de fundamento de fé, fundamento de substância, que o fundamento de fé tem que ter uma pessoa fazendo algo para Deus, com fé durante um período de tempo, o fato que o fundamento de substância é um relacionamento interpessoal entre uma pessoa representando Abel, a outra representando Caim, deve fazer o curso inverso às naturezas decaídas. Essa fórmula vai se repetir em toda a história da Bíblia, desde a história de Adão, como nós vimos agora, passando por Noé, Abraão, Isaac, Jacó, passando por Moisés, até o tempo de Jesus, até o final do Antigo Testamento. Essa fórmula vai estar sendo aplicada em níveis diferentes, porque isso é a forma que Deus tem para poder recuperar o ser humano e recuperar o homem, e recuperar o mundo para o seu estado original. Então nós vamos ver agora as lições aprendidas na família de Adão, porque como nós vimos no princípio da criação, no princípio da restauração, a introdução 2, é muito importante a gente entender como foi a história daquelas pessoas, mas principalmente tirar uma lição para a nossa vida, para que nós possamos ser vencedores históricos nessa época atual. Então a primeira lição que nós tiramos na família de Adão é que a predestinação para o cumprimento da vontade de Deus, ela depende de 95% de Deus mais 5% do ser humano. Nós podemos ver que Deus não podia instruir Caim e Abel sobre como oferecerem sacrifícios, porque a decisão de Caim de oferecer ou não sacrifícios através de Abel era a sua porção de responsabilidade humana, e Deus não interfere com o homem nesse aspecto. Também nós entendemos que a predestinação da vontade de Deus é absoluta, mas a predestinação do homem, da pessoa que vai realizar a vontade de Deus, é relativa. Tanto é que depois que Abel morreu, Deus não podia continuar trabalhando com ele, então Deus chamou Sete no seu lugar. Então mesmo trocando a pessoa, Deus vai tentar cumprir a sua vontade. Quando Abel falhou em cumprir a sua porção de responsabilidade, Deus estabeleceu Sete em seu lugar para realizar a vontade de Deus. Então alguém pode estar se perguntando, mas onde que Abel falhou? Abel não teve uma falha concreta ali no fundamento de fé, mas devido à sua morte, não foi possível ele cumprir toda a sua porção de responsabilidade dentro do fundamento de substância também e dentro do fundamento para receber o Messias. O terceiro ponto da lição que nós tiramos da família de Adão é que qualquer homem decaído pode cumprir a vontade de Deus
sem se saber, quando ele encontra uma pessoa tipo Abel, ele obedece em completa submissão. Quando as pessoas encontram alguém na posição de Abel, que está mais próxima, representando o lado de Deus, e consegue unir de coração com essa pessoa, nós podemos fazer a vontade de Deus, mesmo sem saber que estamos fazendo. Por causa da falta de fé do homem, a providência idêntica à família de Adão tem se repetido até os dias de hoje. Então, o curso da família de Adão, ele persiste como o nosso próprio curso de indenização nos dias de hoje também. Então, a família de Adão é uma lição viva para nós, que mostra-nos o curso típico a seguir. Então, nós temos que tirar essas lições da família de Adão. No caso, depois que ocorreu a falha na família de Adão, como a vontade de Deus é absoluta, Deus esperou passar um período de tempo de 1.600 anos e depois ele chamou a família de Noé. E para que ele chamou a família de Noé? Principalmente para fazer fundamento de fé, fundamento de substância, criar o fundamento para o Messias. Só que acontece uma coisa, quando acontece uma falha em uma figura central histórica que vem com uma missão, quando outra pessoa é chamada no seu lugar, essa pessoa, além de cumprir a sua própria missão, ela também deve carregar o fardo, o peso daquela falha anterior. Então, quando Noé veio, a humanidade já tinha se desenvolvido durante 1.600 anos, já tinha mais pessoas na Terra, a situação do mundo estava completamente diferente da época de Adão. Então, além de Noé ter trabalhado para Deus, construindo a arca, como nós vamos ver na próxima conferência, além de fazer a sua própria missão, tinha coisas da família de Adão que Noé também tinha que carregar, um peso a mais. Então, na próxima conferência da família de Noé, a gente vai estar discorrendo sobre este ponto, principalmente a aplicação do fundamento de fé e substância na história bíblica da família de Noé. Então, nós finalizamos a família de Adão por aqui. Muito obrigado pela atenção.